Amém. Podem sentar. Já estão sentados, né? Podem ir. Marcos capítulo 7. Hoje o tema, eu mandei para o Carlos, mas agora não é o Carlos mais. Não sei se você viu, Carlos, aí, o tema. O cara não está nem entendendo, então, mas está aí. Marcos capítulo 7. Vou ler do versículo 1, para ficar mais claro. O assunto é sério, é complicado, e me ajuda em oração. Hoje nós vamos falar sobre: somos guiados pela tradição dos homens ou pela palavra de Deus? O que nos norteia é a tradição dos homens ou é a palavra do Senhor? Marcos capítulo 7, diz assim o texto: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: E este povo honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão, porém, que me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Dessa forma, invalidais o mandamento de Deus para guardar vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser ou pai ou mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer pelo seu pai ou pela sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram a respeito dessa parábola. E ele disse: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Eu vou parar por aqui. Acho que o texto é bem claro. Guiado por tradição de homens ou pela palavra de Deus? Qual é a tua, meu irmão?
palavra de Deus ou mandamentos de homens. Eu me lembro de uma vez, o irmão da Vanessa nunca tinha viajado para fora do Brasil, e ele foi comigo uma vez para Israel. E quando chegou lá no Egito, eu já contei essa história aqui, eu acho, para alguns irmãos. Quando ele chegou lá no Egito, eu tenho um amigo lá no Egito que eu falei de Jesus para ele, não sei o que lá, enfim, ele casou com uma brasileira. E fazia muito tempo que eu não via esse rapaz, esse amigo. Ele chama Ali Mohammed. Lá no Egito, eu não sei se vocês sabem, todo mundo chama Mohammed. Quase todo mundo chama Mohammed. De verdade, de cada 100 pessoas, 95 chamam Mohammed. Tem algum Mohammed no nome. E esse Ali chama Mohammed. E aí, eu conversando com ele sabia que eu estava, não sei o que e tal. E eu marquei da gente jantar na casa dele. Eu falei, tá bom, então eu vou chegar no hotel tal hora, não sei o que e tudo mais. E aí, a primeira vez que ele veio no Brasil, ele ficou na minha casa, esse rapaz. Então, havia uma dívida meio que de gratidão, não sei o que, aquelas conversas, né? E eu falei, tá bom, eu vou, estando aí no Egito, eu vou na sua casa. E aí, quando eu estava lá, o meu cunhado estava junto, o irmão da Vanessa, falou, vamos comigo, eu vou jantar na casa de um amigo, pelo menos você vai, não fica aí no hotel. E quando chegamos lá, eu conheci a esposa dele pelo Skype. Ela era uma mineira de Juiz de Fora, e eu conhecia ela da internet, do Facebook, não sei o que lá, que ele falava de mim para ela, falava dela para mim, aquela conversa. E aí, quando chegamos lá, na porta, era um apartamento, chegamos lá na porta, eu bati na porta, ele já estava esperando, já sabia que era eu e o meu cunhado. Era um apartamento você sobe só de escada mesmo, eram 3 andares assim só, cada unidade, 3 ou 4 andares, e o dele era tipo o segundo, assim. Aí subimos alguns lances de escada, bati na porta, ou campanha, não sei. Aí ele saiu lá fora, amigo, não sei o quê, ele fala um português meio, né? Amigo, não sei o quê, amigo em árabe é Habib, né? Então, ele, Habib, não sei o que lá, tal, tudo bem, enfim. E aí nos abraçamos e tal, e a janta, eu imaginava que a janta já estivesse pronta, não sei se vocês sabem como é que é a cultura árabe, eles não comem um prato de comida. Eles colocam um monte de coisinha assim na mesa, e você vai pegando um pouquinho de cada, né? Então, e aí ele já estava com a mesa, né, com um monte de coisinha lá em cima e tal, enfim. E aí, quando a gente foi entrar, aí ele fechou a porta de novo, ficou só nós do lado de fora ali, e ele falou assim, cara, eu vou fazer um pedido para você não leva mal. Eu falei, o quê? Eu não queria que você beijasse minha esposa. Porque na cultura árabe, você não pode conversar com a mulher, se ela não estiver com o pai, com o marido, com o irmão, alguma coisa assim. Se você tocar numa mulher, uma vez eu estava numa loja com a Vanessa, em outra vez, e eu ali brigando com a moça, pichinchando ali a compra, né? Eu nem lembro o que a gente estava comprando, não sei o que, eu com o celular na mão, que era a calculadora, e ela falava um preço, eu me dava a calculadora, eu falei, não, faz tanto, não sei o que eu não falo árabe, e ela não fala inglês, e o meu inglês é péssimo e tal, e a gente estava ali, o nosso idioma era a calculadora, você está entendendo? E aí, lá pelas tantas, eu pus a mão no ombro dela, falei, me ajuda, né? Não sei o que, help me, não sei o que lá. Essa mulher começou a gritar, você lembra, né? Começou a gritar porque não pode tocar na mulher. Ela estava de burca, tudo tampado, mas ela era vendedora. E aí, quando eu toquei, virou um negócio, tal, eu comecei a pedir perdão ali, desculpa, né, meio que em inglês e tal, enfim. E ela foi para dentro, veio outra lá, falei, desculpa, ela falou, não, tudo bem, vamos lá, qual que é o que o senhor quer? Aí foi a outra que me atendeu. O rapaz pedindo para eu não dar um beijo no rosto. Porque brasileiro, o que vai fazer? Conhece só pelo Facebook, conhece só, fica falando o tempo todo, aí pastor, vai ser uma bênção, não sei o quê, tal. Quando eu cheguei lá, o que ela ia fazer? Me dá um abraço, não é? Abriu a porta, irmã, prazer, não sei o quê, dá um beijo no rosto, né? Sei lá, se é no Rio de Janeiro são 3, se é aqui em São Paulo é 1, aquele negócio todo. Mas ele falou, eu não queria que você beijasse ela. Eu falei, tá bom, Wally, tudo bem, fica tranquilo. E eu acho que ele já tinha falado para ela também. Quando eu cheguei lá, ela era crente, tal. Quando eu cheguei lá, ela estava com um véu na cabeça, tipo um echarpe assim que põe para tampar o cabelo.
Aí, ô pastor, que bênção, não sei o quê, mas do outro lado da mesa. A tradição exerce uma força muito grande. No texto que nós lemos, Jesus está chegando em Jerusalém, e quando ele chegou em Jerusalém, Jerusalém é o centro da religião. E se é o centro da religião, também é o centro dos religiosos. Eu tenho me preocupado muito ultimamente sobre o tipo de influência que eu tenho sido. Eu não sei se eu tenho exercido a mesma influência sobre todas as pessoas que me rodeiam, porque às vezes eu me entristeço ao ver que irmãos que nem sabiam nada da Bíblia e começam a me acompanhar, ou se tornam meus alunos, mentorados, amigos, membros da igreja que eu pastoreio, sei lá. E com o passar do tempo, eu percebo que alguns desses irmãos se tornam verdadeiros fariseus, verdadeiros religiosos. E aí eu fico pensando, será que a culpa é minha? Então eu me lembro de um irmão, ele já morreu, já faleceu. Eu me lembro de um irmão, e ele participava do programa quase todo dia ele ligava a fazer pergunta, que ele chegou a se desviar da igreja. Aí você fala, pastor, mas o que tem a ver isso com o senhor? Eu falo, então, eu não sei, eu estou nessa crise, pensando que, será que pessoas que me acompanham acham que eu vivo como um fariseu? Sabe, das leis de não toque, não use, não manuseies, não sei o que lá. Eu não sou essa pessoa. Eu prego o evangelho da graça, o evangelho da cruz, e espero que, e tenho visto que esse evangelho liberta pessoas. Mas alguns irmãos começam a me ouvir, alguns querem vir congregar aqui, outros não, outros ficam me seguindo de outras cidades, e aí começam a ficar chatos. É crente que não suporta outro crente cantar, outro crente pregar, e aí o irmão vem aqui, uma irmã vem aqui cantar, e vai louvar a Deus, ó Deus, é lá da linda pátria estou, não sei aonde e tal, não sei o que lá. Aí ele não está louvando a Deus, ele fica assim, ó, falou uma coisa errada. Fica ali procurando o erro, procurando a falha. E Jesus vai, o texto diz que Jesus chega em Jerusalém. E Jerusalém era a sede dessa horda de gente que vive assim, caçando pelo em ovo, arrumando, tipo assim, na Bíblia tem 613 mandamentos, aí os fariseus dizem, não, tá bom, falta muito mandamento aí, e vamos desenvolver mandamento, o negócio é fazer mandamento e tal. Então tem vários mandamentos, Jesus, nesse texto aqui se trata dois desses mandamentos, inventados pelos homens. Um deles tem de lavar a mão várias vezes para comer. Se você for no mercado e voltar, você tem que lavar a mão antes de pegar em alguma coisa. Antes de pegar mandamento de homens, isso é um. E o outro mandamento que Jesus combate aqui é o Corbã. Eu acho que fala aqui pelo nome, porque eu sei que aqui fala o Mateus que fala, sei lá. Eu acho que é aqui que fala, é aqui, versículo 11. Deixa eu tentar explicar rapidamente aqui o que é o Corbã. Para entender isso, é o versículo 10 e 11. Jesus diz assim, ó, Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser, tal, que morra. Isso aqui é um mandamento. Jesus fez aqui uma miscelânea, uma amálgama entre dois textos bíblicos, ambos de Deuteronômio, um no capítulo 20 e o outro, salvo engano, no capítulo 25, a respeito de honrar pai e mãe. A primeira parte, honra pai e mãe, é uma parte do decálogo, salvo engano, acho que é o 5º mandamento. O 4º mandamento é o sábado, é o 5º mandamento. O 6º mandamento é não matarás. Eu acho que é o 5º mandamento. Depois eu estou em dúvida, mas eu acho que é o 5º mandamento. Aí, Jesus
cita o honra pai e mãe, que é um mandamento dos 10 mandamentos, da base da lei judaica. E aí Jesus vai mostrar o que os religiosos fazem. Então, o mandamento é honrar pai e mãe. Aí eles inventaram um negócio chamado corbã. O que é corbã? Veja, todas as ofertas do Antigo Testamento, elas podiam ser resgatadas, porque o principal não é a oferta, é o ofertante. Para Deus, o principal não é a oferta, mas é não, está murcho. O principal não é a oferta, mas Quando a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, não de Caim, a Bíblia não diz isso. Ela diz assim, que aceitou o Senhor Abel e sua oferta, ou rejeitou o Senhor Caim e sua oferta. Deus aceita ou rejeita pessoas, ofertantes. Essa é a ideia. Então, se Deus aceita ou rejeita ofertantes e não exatamente a oferta, então vamos dizer, lá na antiga aliança, por exemplo, é o dízimo. Então, eu recebo, sei lá, 3 mil reais, separei meus 300 e estou vindo para cá. No meio do caminho, eu só tenho esse 300, acabou, não tenho, está tudo contadinho. No meio do caminho, a Vanessa me liga e fala assim, sei lá, o Júnior caiu de bicicleta e quebrou o braço. E temos que ir para o hospital, engessar o braço do menino, isso é de graça, aqui no Brasil, só que eu vou voltar com um monte de remédio, não é verdade? Vou precisar de 50, 100 para gastar nesse negócio aí, faixa, remédio, não sei o que lá, enfim. Aí, na Bíblia, que é o mandamento, eu estou com 300, estou indo. Aí eu vou dizer o seguinte, o mandamento diz que eu tenho que dar 300 reais. Mas existe uma brecha na lei de Deus, que diz que eu posso resgatar esse dinheiro. Eu posso, ao invés de dar os 300, eu dou 200 e falo, tá bom, Vanessa, está tudo bem, precisa que eu volte? Não, já está tudo bem, eu já estou aqui, já está engessado, não adianta, você só traz o remédio, a lista é tal. Aí eu posso, muito bem, ao invés de dar 300, eu dou 200, resgato 100, coloco no bolso, vou embora para casa, chego lá na farmácia, compro os remédios, e atendo a minha necessidade. Está na Bíblia isso. Não está na Bíblia o negócio de quebrar o braço, né? Isso aí é o que estou inventando na minha cabeça agora. Mas na Bíblia diz que se você, do teu dízimo, precisar resgatar uma parte para alguma necessidade maior, então você podia fazer isso. E depois você repõe de alguma forma, enfim, não quero entrar nesse mérito, não é o assunto. Esse é o mandamento. Das ofertas que você tem que dar a Deus, você pode resgatar se for preciso. Por quê? Porque o principal não é a oferta, mas o ofertante. Aí os homens inventaram um negócio chamado corbã. O que é corbã? É uma oferta para Deus sem resgate. No mesmo exemplo, eu estou vindo para cá com 300, liga, o menino quebrou o braço, não sei o que lá. Se aquela oferta fosse corbã, eu não podia fazer nada. Eu tinha de pedir emprestado para alguém, porque aquela lá, eu tinha que colocar no gasofilaço, entregar e acabou. Porque corbã não se resgata. É uma oferta que não tem resgate. Estou me fazendo entender? Quem inventou esse negócio de corbã? Os homens. Deus falou isso alguma vez? Não. Essa oferta, negócio de corbã, foi Deus que definiu? Não. Quem definiu? Os fariseus, saduceus, aquele pessoal. E aí Jesus, agora que a gente está sabendo disso, vamos reler o versículo 10. Jesus fala, no 9, ele fala assim, vocês estão invalidando o mandamento para dar lugar à tradição de vocês. Mandamento não é a tradição do outro. Vocês estão pisando no mandamento para honrar tradição de homens. No 10 ele dá um exemplo. Moisés, na Bíblia, disse, honra pai e mãe. Quem não honra pai e mãe, morre. Mas vocês dizem, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que eu poderia contribuir com vocês, é corbã, isso é oferta a Deus, nada mais lhe deixais fazer para ajudar o pai ou a mãe. E aí vai uma curiosidade, que é a palavra honrar no versículo 10. A palavra honrar ali, não é, minha mãe, tipo o Kiko lá no Chaves, mamãe querida. Não.
A palavra honrar ali é ajudar financeiramente, é honorário. Daí vem a palavra honorário. É bancar, é ajudar, é sustentar. Naquela época não se tinha previdência. A Bíblia diz que os filhos é que cuidavam dos mais velhos, então é assim que funcionava. E aí o cara tem que honrar o pai e a mãe, aí ele tem a oferta, ele fala assim, então, a mãe liga, fala, meu filho, traz um remédio para mim. Ele falou, mãe, eu só tenho 300, só que é corbã. Então, a senhora que se lasque para lá, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Quer dizer, um mandamento de Deus está sendo que é cuidar do pai e da mãe, e está sendo negligenciado por conta de uma tradição de homens. Então, Jesus vai tratar essa questão, e no versículo 13, ele diz assim, no 12 ele fala, nada mais lhe deixarás, você poderá fazer pelo seu pai ou pela sua mãe, se aquela oferta for corbã, que é inventada pelos homens. Versículo 13, é muito forte esse versículo. Assim, vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Vocês seguem invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. E muitas coisas vocês fazem semelhantes a estas. Bom, nós somos guiados pela tradição dos homens ou pela palavra de Deus? Essa é a ideia. Porque de um lado nós temos cristãos tradicionais e do outro lado nós temos cristãos bíblicos. E a tradição é uma desgraça. A tradição, se for levado ferro a fogo religiosamente, pode ser uma desgraça. Quando ela é colocada acima da palavra, pastor, mas não tem tradições boas? Tem. Por exemplo, eu vou falar uma na minha casa. Eu aprendi com meu pai, já ensinei meus filhos. Então, no meu caso, eu só tenho um filho homem, né, menino. Eu vou falar por ele. Então, o Júnior não é o melhor crente de todos, mas essa tradição a gente aprendeu do meu pai, que nem era crente. Na minha casa não se come sem camisa. Então, os antigos eram assim, né? Então, eu era piscinado, já jogava bola, não sei o que, chegava em casa suado, tinha pão, não sei o que lá, vamos comer. Ou eu tomava banho, para poder vestir uma camisa, ou então eu não comia. Então, às vezes, eu não comia, eu morrendo de fome e tal, barrigão roncando, comendo. Chegava lá, desse jeito você não vai comer. Caramba. Aí, ou eu ia jogar bola e comia depois, ou então entrava, tomava banho, vestia uma roupa e comia e parava de brincar. Sempre foi assim na minha casa. Aí, veja, é pecado comer comida sem a camisa, se você está num calor dentro da sua casa, não está se mostrando para ninguém? Não, tudo bem, eu acho que não. Então é uma tradição da minha família. Então, na minha família, se o meu filho quiser ficar o dia inteiro sem camisa lá em casa no calor, está tudo bem, eu não vou falar, cadê a camisa? Não, está dentro de casa, meu Deus do céu. Mas na hora da mesa, eu não preciso nem falar. Chega na hora da comida, o que faz? Sobe no quarto, pega a camisa e volta para comer. Senão, não é que senão não come, mas não é proibido, mas é uma tradição. Algumas tradições podem ser boas, outras não. Mas nós não temos o direito de colocar uma tradição, por melhor que seja, por mais legal que seja. Tem tradição que você dá vontade de falar assim, puxa, por que Deus não pensou nisso e colocou como mandamento? Mas nós não temos autoridade, por melhor que seja a tradição, por melhor, mais bem intencionada que seja, de colocar essa tradição no mesmo patamar que a palavra de Deus, porque é isso que Jesus está dizendo. Ele diz, gente, vocês estão invalidando a Bíblia por causa da tradição dos homens. Vocês estão invalidando a Bíblia para enaltecer a tradição. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou tentar provar. Foi a tradição dos homens que matou o apóstolo Paulo. Parece que quando eu falo isso não faz sentido, mas eu vou tentar mostrar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos. Vamos lá, do comecinho, eu vou tentar fazer aqui em 3 minutos, 5 minutos, sei lá, um release aqui do chamamento de Paulo para ser apóstolo, que é o capítulo 13, até a sua morte, que é o capítulo, bom, não está na Bíblia a morte de Paulo, mas termina no capítulo 28, o livro dos Atos. Então vamos lá,
Quem que vai deixar esse ar mais frio um pouco? Porque está calor, não está, gente? Quem está com calor? Ninguém. Quem está com frio? É brincadeira, tem gente com frio. Deixa quieto, eu fico aqui com calor. Então veja só, vem comigo, abre a Bíblia em Atos 13. Pastor, como assim a tradição matou Paulo? Claro, quem matou Paulo foi os romanos, lá em Roma e tal. Mas deixa eu explicar, aonde é que começa a morte de Paulo? Quando é que ele começa a morrer? Veja, capítulo 13 é o chamado de Paulo. O Espírito Santo disse, né, apartai-me aqui, Barnabé e Saulo, não sei o que lá, para a obra que tenho mandado e tal. Beleza, eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Capítulo 13, o apóstolo Paulo é chamado para ser apóstolo. Bom, ok. No capítulo 14 tem a primeira viagem missionária, que começa na verdade no capítulo 13, no versículo 45, no capítulo 13 começa ali, a primeira viagem missionária. E o Paulo já começa a sofrer com os judeus legalistas. Veja o 13:45, diz assim, ó, 44, 45, no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo, usando de ousadia, então veja, como eu tenho pouco tempo aqui, obrigado, irmão, ajudou bastante. No capítulo 13, o apóstolo Paulo é chamado, faz a primeira viagem, e já começa a sofrer perseguição dos judeus, dos religiosos. Capítulo 14, ele vai para, sei lá, Icônio, Listra, acho que Derbe e tal, sofrendo reclamação sempre dos judeus. No capítulo 15, por causa da reclamação dos judeus, tem uma Assembleia Geral em Jerusalém. A gente chama essa Assembleia Geral de concílio. O primeiro concílio da igreja. Paulo sobe a Jerusalém, volta, sai da viagem missionária, ele para a viagem missionária por causa da tradição, chega lá na sede da igreja em Jerusalém e fala, ó, não aguento, não tem como eu pregar, porque o pessoal fica enchendo a minha paciência, com as regrinhas, com as tradições humanas. E o fruto da Assembleia é uma carta, é um documento. No versículo de número 19, né? Cadê? 15 e 19. Por isso julgo que não se deve perturbar, né, aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, com as regras. E aí, nasce um documento, que é redigido, lá no versículo 28, diz assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais encargo nenhum sobre os irmãos, senão essas coisas necessárias, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, no demais está tudo bem. Aí, eles pegam esse documento, eles saem da Assembleia com, imagina que aqui fosse um documento da igreja, assinado pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos e tal, e aí, naquele momento tinha 11 apóstolos, porque o Tiago já tinha sido assassinado. E aí, eles saem com esse documento da igreja e começa a segunda viagem, tipo assim, agora vai. Aí na segunda viagem, ele já tem problema no início da viagem com os legalistas. Vira a página, capítulo 16. Aí tem o Timóteo entrando no time. E como Timóteo era meio judeu, meio grego, o Paulo não pôde viajar com Timóteo se ele não circuncidasse o rapaz. Ele teve de circuncidar os Timóteo, ir lá no pênis do Timóteo e fazer o corte, que isso é circuncisão. E aí Timóteo, veja o quanto Paulo sofre com a tradição dos homens. Mas pastor, mas a circuncisão não é a tradição dos homens. Então, mas não é a ordem para os cristãos. O menino não era, ele era meio judeu, meio grego. Se ele fosse realmente religioso, ele teria sido circuncidado no 8º dia. Não foi. E aí, por que ele não foi? Porque a mãe dele e a avó dele serviam a Deus sempre. Mas é outro assunto. E aí ele circuncida o rapaz, no capítulo 16, e aí começa a segunda viagem missionária. Troade, Macedônia. Lembra que ele estava em Troade, teve uma visão, o pessoal falando, o rapaz, passa a Macedônia, ajuda, ele entendeu que era de Deus. Foi para Macedônia, chegou lá, foi em Filipos, foi preso. Filipos está dentro da região da Macedônia. E aí ele é preso.
Aí preso lá, tem um negócio do carcereiro, isso tudo é o capítulo 16 e tal, beleza, ele é solto, tudo mais. 17, ele vai para a Grécia. Aí Bereia, Atenas e tudo mais, Corinto, a região grega, né? Ali tem os gregos ali e tudo mais. No capítulo 18, ele está lá em Cencreia, não sei o que lá, e resolve voltar a Jerusalém. Fala, preciso voltar, passar em Jerusalém. Veja o 18 e 21, capítulo 18, versículo 21, o Paulo diz assim: antes se despediu deles dizendo, é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, é a Páscoa, mas querendo Deus, outra vez voltarei aqui a Éfeso. E aí ele foi para Éfeso, dali ele foi para Éfeso, enfim, e ele começa uma viagem de volta a Jerusalém. No capítulo 19, em Éfeso, tem lá o tumulto lá da deusa Diana, não sei o quê, preso de novo, situação de novo. No capítulo, e ele está voltando para Jerusalém, voltando da Grécia, Macedônia, Troade, enfim. No capítulo 21 ele chega em Jerusalém, ele chega em Israel. A porta no porto ali de Cesareia, no capítulo 21, e lá na metade do capítulo 21, ele chega em Jerusalém. Deixa eu achar onde é que ele chega em Jerusalém. 17, obrigado. Nosso assunto é mandamento de Deus ou tradição de homens? Religiosidade ou verdade do Evangelho? Eu vou fazer uma crítica dura aqui aos apóstolos de Jerusalém na chegada de Paulo, mas eu acho que você vai entender. Eu vou ler o texto, 17, 21, 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita boa vontade. Isso é Paulo. Na verdade, quem está falando é Lucas, que estava com Paulo, mas falando de Paulo. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Tiago é o líder da igreja, é o outro Tiago, um já tinha morrido. Tiago é o líder da igreja, e tem uma reunião meio que de líderes, para receber Paulo, que está vindo do mundo grego como pregador. Está claro isso para vocês? Beleza, versículo 19. Havendo-os saudado, Paulo contou-lhes por miúdo, tintim por tintim, um testemunho, o que por seu intermédio Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram o Senhor e disseram, se liga no 20. Paulo conta o testemunho, eles se alegram, e eles vão dizer para Paulo, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem aqui, e todos são zelosos da lei. Ou seja, aqui é na régua. Quando Paulo conta o testemunho, eu vou te explicar. O testemunho de Paulo é, deixei 15 crentes aqui, 8 ali, 18 acolá. Juntando tudo, tinha algumas centenas de crentes, que é uma grande vitória, gente, no mundo grego, entre os gentios. Então Paulo chega contando, fala, se juntar tudo, dá uns 300 irmãos, 500 irmãos. E aí, quando ele conta isso, o Tiago fala assim, então, irmão, aqui é a sede. E aqui, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem aqui, mas todos eles são zelosos da lei. Versículo 21. E já acerca de ti, eles foram informados que o Senhor ensina a todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seu filho, não devem andar conforme os costumes da lei. O que a gente faz agora com você? Deu para entender o balde de água fria? O Paulo chega em Jerusalém, vai na casa de Tiago, Tiago reúne o conselho da igreja, na sede, e fala, conta aí o testemunho. Paulo conta, eu fui preso, tremeu o carcereiro caiu de joelho, e a família foi batizada, e ele contou minuciosamente, diz o texto. Quando ele terminou o testemunho, o pessoal falou assim, legal, 12 aqui, 15 ali, 18 acolá, que bênção, meu irmão, aqui nós somos milhares, e todo mundo aqui segue a risca, a doutrina, a tradição dos anciãos.
E nós já ficamos sabendo que o Senhor anda por aí pregando, dizendo que não é a lei de Moisés, que o negócio de circuncisão tal não é importante. Versículo 22, o que a gente faz? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que você chegou. E o que a gente faz? Versículo 23, quem está dando essa informação aqui é o líder da igreja. É o líder, a liderança da igreja. Versículo 23, faça o seguinte, faça isso que a gente vai te falar. Nós temos 4 jovens que fizeram voto, coisas dos homens, lá, enfim, da lei. Toma contigo esses 4, se santifica com ele, faz por eles os gastos para rasparem a cabeça, vai lá no barbeiro, fala que é por sua conta. Você está entendendo? Depois eles têm que dar uma oferta, essa oferta custa, cada um tem que dar um animal lá, tal. Compra com o seu dinheiro esse animal, banca o voto que eles estão fazendo da lei. E aí, versículo no 24, e todos ficarão sabendo que nada existe daquilo que foram informados a seu respeito, mas que você também anda guardando a lei. Essa é a informação que deram para o Paulo. Eu vou resumir aqui. O Paulo até fez isso. Versículo 26, Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, ficou com eles até se oferecer por cada um deles a oferta. Paulo pagou o dinheiro, para que todo mundo olhasse e falasse assim, não, ele também guarda a tradição. Ele também guarda a lei de Moisés, não é só a lei de Cristo, é a lei de Moisés e a lei de Cristo, então está tudo certo. Ele está aqui na sede, bancou aí os 4, tal, tudo mais. Aí segue o texto. Quando os 7 dias estavam quase para terminar, os judeus da Ásia, vendo Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo contra ele, clamando, homens israelitas, acudam, esse é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, contra esse santo lugar, e além disso introduziu também no templo gregos, e profanou esse santo lugar, porque antes tinham visto que com ele na cidade Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo tivesse introduzido no templo. Essa é a acusação de Paulo. É esse cara aí que anda falando contra a lei, contra as nossas tradições, e eu acho que ele introduziu um grego, um ímpio, um pagão no templo, porque Trófimo realmente não era judeu, e veio com Paulo para Jerusalém, mas ele ficou andando na cidade, no mercado e tal. Quando Paulo foi para o templo, ele foi só. E o pessoal pensou que Paulo tivesse introduzido Trófimo no templo, o que não era verdade. Por causa disso, Paulo foi preso. E nunca mais foi solto, até morrer. Essa é a última. Paulo já foi preso outras vezes e saiu. Nessa prisão, injustamente acusado de ter profanado o templo e a tradição das pessoas, colocando Trófimo dentro do templo, o que não era verdade, Paulo nunca mais foi solto. No versículo 37 ele faz sua defesa, no capítulo 22 ele é acusado formalmente, no capítulo 23 ele é acusado pelo sumo sacerdote, perante o conselho, no capítulo 23, versículo 12, tem a conspiração para matar Paulo, no capítulo 23, versículo 23, ele vai perante Félix, no capítulo 24 ele é acusado formalmente pelo advogado perante Félix, lá em Cesareia Marítima, no capítulo 25 ele está diante de Félix e Drusila, no capítulo 25, 27, versículo 27, ele comparece perante Festo, depois no capítulo 25, ele vai perante o rei Agripa e Priscila, sua esposa, e vai seguindo, até que ele apela para Roma, e Paulo vai para Roma e morre em Roma. Então, quando eu disse que a tradição é também culpada pela morte de Paulo, eu estou me fazendo entender? É por isso que ele é preso. Ele é preso ali e não sai nunca mais. Então eu vou deixar algumas coisas para a gente pensar e tentar provocar você que está me ouvindo aqui e você que está pela internet a um cristianismo mais bíblico e com menos doutrinas de homens. Primeiro, até discípulos verdadeiros têm problemas com tradições de homens. Até discípulos verdadeiros têm problemas com a tradição. Veja, a gente está trabalhando
Marcos 7. Isso também é tratado em Mateus 15, por exemplo, mas eu prefiro em Marcos 7, que tem mais detalhes. O que acontece ali? Jesus ataca a oferta de Corbã, ele é contra esse negócio que os homens inventaram, mostrando que essa tradição invalidava o 5º mandamento. Claramente, Jesus fez isso em 2 versículos. Ele disse, vocês honram tradição que invalida um mandamento, você tem de escolher, é Bíblia ou é a convenção geral das igrejas X, Y, Z, que manda? É Bíblia ou conselho de anciãos e sinédrio e tudo mais? Tem sinédrio no Antigo Testamento? Não, quem inventou? Eles inventaram. E esse sinédrio é que rege a fé naquela época. Então Jesus ataca a tal da oferta de Corbã, que não tem na Bíblia, não tem no Antigo Testamento, eles inventaram, mostrando que essa tradição frontalmente invalidava o 5º mandamento. Beleza. Quando Jesus chegou em casa, que é o versículo 17, quando Jesus chegou em casa, os discípulos falaram para Jesus assim, oi? Tipo, como é que é essa história que o senhor falou lá? Eu não quis interromper para não ficar chato, mas, oi? Quer dizer que Corbã não pode? Quer dizer que a tradição, a nossa tradição que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, sei o que lá do exílio e tudo mais, como é? Que é o versículo 17. Quando deixou a multidão, entrou em casa e os discípulos interrogaram, o que significa essa palavra que o senhor falou? E Jesus disse, até vocês estão sem entendimento, gente. Vocês não compreendem tudo que entra no homem, não pode contaminar o homem. Que ele deu o exemplo lá de, o que entra no homem não contamina o homem, mas é o que sai. Aí Jesus teve de explicar isso para eles. Na verdade, esse exemplo aqui que eles perguntam é sobre lavar as mãos, né? Como é que a gente, quer dizer que lavar a mão não tem problema? E Jesus falou assim, vocês não entenderam que não é o que entra no homem, mas o que sai do homem que contamina? Versículo 19, aí Jesus precisou ser direto, falar seria lá o hebraico mais claro, né? Versículo 19, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, no esgoto, tornando impuras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do coração do homem saem os maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, todos esses males que contaminam o homem procedem de dentro do homem. Então, eu queria provocar você a pensar se a gente é crente de verdade na Bíblia, ou se a gente é crente acreditando nas tradições. Dias atrás eu recebi um convite honroso para falar numa igreja importante, dirigida por um pastor muito importante. E aí, quando chegou um dia antes, o pastor me viu na internet fazendo alguma coisa, e ele me ligou, falou, pastor, é amanhã, está confirmado? Eu falei, está confirmado, está tudo certo, meu irmão. E eu ainda brinquei, eu sei que na sua igreja é paletó, gravata, fica tranquilo, eu vou com o kit. Aí ele falou, não, mas o senhor está de barba, tem como tirar a barba? Eu já tirei a barba para pregar várias vezes, eu realmente não tenho problema com barba. Eu prefiro usar barba, mas a Vanessa não gosta. Então, como a Vanessa não gosta, eu tenho que ficar tirando barba, pondo barba. Eu deixo um pouco, aí ela começa a reclamar, eu vou lá e tiro. Não é um problema para mim. Barba para mim nunca foi um problema. Só que exatamente naquele dia eu não podia tirar a barba, porque eu estava gravando um curso que foi gravado metade em Israel e metade aqui. As aulas foram metade lá e metade aqui. Eu não podia tirar a barba, porque se eu tirasse a barba, a pessoa está lá na aula 1, que começa em Israel, termina aqui. Aí eu começo lá com barba aqui, sem barba. A aula 2, aí eu estou de barba de novo, depois sem barba. A aula 3, eu estou de barba e sem barba. Não ia virar um negócio. Aí eu liguei para o pessoal da gravação, ele falou, não, você não pode tirar a barba. Aí eu liguei para o irmão e falei, Varal, eu não vou poder tirar a barba, porque eu vou pregar na sua igreja hoje e amanhã eu estou gravando. Não dá tempo de crescer minha barba do tamanho que está, porque eu tinha acabado de chegar de Israel naquela semana, enfim, não dava para tirar a barba naquele dia. Quem pregou no meu lugar foi o Juliano,
que é daqui de Campinas. Eu liguei para o Juliano e falei, Juliano, você sabe que o Juliano é pregador, ele gosta de pregar. E ele gosta dessas igrejas, quanto mais os nomes, tal, não sei o que lá, ele é lá do Belém. Liguei para o Juliano e falei, Juliano, eu recebi um convite para pregar na igreja X. Ele falou, o quê? Do pastor fulano? Eu falei, é ele que convidou. E é um evento X, eu não lembro agora que evento, é um evento XPTO lá. E eu não vou poder porque eu estou de barba. Ele falou, não, põe meu nome aí, eu vou. Eu falei, então, estou te ligando porque eu quero que você vá. Você não tem barba, você tem aí imberbe, né? Então, vai. Aí ele foi. Tradição de homens. Presta atenção. A minha meta aqui não é criticar igrejas, por favor, mas é usar o que Jesus Cristo disse como regra. A gente não pode invalidar a palavra de Deus por causa de mandamentos de homens. Quem disse que você não pode pregar porque você está usando barba? Aonde na Bíblia? Aonde na Bíblia tem um texto para isso? Nenhum lugar. Jesus usava barba. E como eu sei que isso está na internet, e eu sei que um monte de gente fica comentando embaixo, enchendo o saco, alguns sim, alguns estão sendo edificados, mas alguns entram só para encher o saco, e está tudo bem. Você que está entrando aqui para encher o saco é bem-vindo. Mas veja só, pastor, prova para mim que Jesus usava barba. É a profecia do Isaías 50, meu Deus do céu. No Isaías 50 é uma profecia messiânica falando do sofrimento, da paixão de Cristo. E um dos textos diz, eu virei o rosto àqueles que me arrancavam a barba. O versículo antes se cumpre em Cristo, lá da chicotada, o versículo depois da bofetada, do cuspe. Por que esse não? Aí tem lugar que, olha, aqui não pode barba, mas bigode está tudo bem. Tá, e quem decide isso? Aonde está na Bíblia que bigode pode e barba não pode? E isso é mandamento de homens. Mandamento de homens. Por que algumas igrejas vem lá no púlpito um monte de cadeira para os pastores e não sei o que lá. Tá, aonde está na Bíblia que quem tem que sentar lá são pastores, ou presbítero, ou evangelista, ou apóstolo, não sei o que lá? Quem decide isso? É uma doutrina de homens. Aí vem as cadeiras normais, aí quando chega no cara que manda mesmo, aí é uma cadeirona mesmo, que parece um trono. Ou então todas as cadeiras são normais, a do líder tem braço, aí o cara fica assim. E o resto fica assim. Então se você não é o pão, se você não é o cara mesmo, aí você senta. E quando você é o líder, você entra e fica assim. E tal. Tá, quem decide isso? Isso é uma doutrina de homens, meu Deus do céu. Só que vai sendo colocado na igreja como tradição, e tradição, e tradição, e tradição, que se você não faz parte da cadeira que tem, você fica chateado, você foi, olha irmão, não pode subir no púlpito sem gravata, tem igreja que não pode subir de sapato, não pode subir de sapato. Quem disse que esse lugar aqui é mais especial do que esse que você está? A tradição que diz, é só a tradição, é apenas a tradição. Você está entendendo? Então, as tradições dos homens estão nos distanciando do Evangelho de Cristo. Aniversário de pastor. Meu Deus do céu, o que estão fazendo com a igreja de Jesus? O quê? Por que eles fazem isso, meu Deus do céu? Música para pastor. Música para a mulher do pastor, porque você é uma guerreira, porque você não sei o que lá, porque Deus não sei o que lá, porque você é o escolhido, porque você é isso, porque você é importante, porque você... O culto tem um único endereço, louvar a Deus, é a Deus, o culto é para Deus, é só para Deus. Pastor, o senhor é contra? Sou contra, claro que eu sou contra, porque é uma tradição de homens. E vou mais longe. Igrejas de grife, igrejas com 200 filiais, não sei quantas filiais, cada filial tem que dar dinheiro para o pastor. E se não der, troca o pastor. A filial A
Foi lá, para você tem que trazer R$2.000. Aí ele falou, irmão, não tem que comprar microfone, tem que comprar não sei o quê, tem que pagar o aluguel da igreja, tem que não sei o quê, o irmão está passando fome e tal, não tem como. Então troca o pastor, coloca um. E aí, irmãos, com tristeza eu vou dizer isso para vocês. E isso acontece em igrejas tidas como exemplo de cristianismo no Brasil. É as tops. Você está entendendo? E num dia de aniversário de pastor, eles faturam dezenas, quiçá centenas de milhares de reais em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo. Não pedagiado pelos impostos, não, dinheiro na mão. Por quê? Para que isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Isso é tradição dos homens. Eu estava dizendo agora que eu não quero, minha ideia não é provocar ninguém, eu não quero provocar ninguém, mas Jesus Cristo disse, gente, Bíblia, tradição, mandamento de Deus, ordem de Deus, tradição de homens. De que lado a gente está dessa balança? De que lado a gente está dessa balança? Roupas tem que ser específicas. Se não tiver gravata, não prega. Se não tiver... Rapaz, uma vez eu fui pregar numa igreja que não pode nada, não sei o que, tem gravata, não sei o que. Eu já sabendo, para mim não muda nada. Eu já peguei a gravata, só que eu não gosto de gravata. Então, eu fui no carro com a gravata aqui eu estava com a gravata no bolso. No guarda-roupa, me arrumando, eu falei, já vou colocar a gravata aqui, senão eu vou esquecer. Sou dono de esquecer. Coloquei a gravata no bolso. Só que eu esqueci. Eu peguei um trânsito, cheguei lá em cima do culto começado, tal, não sei o quê, subi, eu sem gravata. Eu estava de paletó e achando que eu estava de gravata. Aí eu dobrei o joelho, os irmãos, senta aqui, ficou todo mundo me olhando assim, tal, eu não entendendo, eu atrasado, tal. O pastor César vai pregar, ninguém falou nada, ninguém teve coragem de falar nada. Aí no meio, rapaz, tinha uma tela, uma câmera aqui para mim, que lá em cima tinha uma tela. E eu me vi sem gravata e não percebi também. Eu estou lá pregando, tal, lá pela metade da pregação, uns 20 minutos que eu estava no sermão, eu olhei e falei, barbaridade, eu estou sem gravata. E a gravata no bolso. E eu olhei para trás e falei, pastor, você me... Porque ele pode interpretar que eu estou fazendo isso para, afronta, não sei o que lá. Eu tirei a gravata do bolso e falei, por favor, pastor, eu estou com a gravata que eu esqueci. Aí, não sei o que, tudo bem. Mas, fica aquele, como assim? Ele consegue pregar sem gravata e tal, tudo mais. A gente vai invalidando o mandamento e abraçando tradições. Nós somos uma igreja, em 2022, que proíbe crente orar no monte. Para que orar no monte, se você pode orar na igreja? Para que orar no monte? Porque não sei o que lá. Eu já falei sobre isso, o que eu penso do monte. Irmão, quer orar no monte? Vamos, junto. A gente podia marcar uma quinta, para depois do culto a gente ir para o monte, hein, mano? Quem vai? Aí. Tem alguns que vão. Será que vão mesmo? Vamos ver. Vou pegar uma quinta que depois é feriado, porque, eu trabalho, eu saio muito cedo. Mas aí a gente marca, tá? Amém? Vamos ver. Que invalida o que a Bíblia diz, o que a Bíblia aconselha, o que a Bíblia mostra, por causa de mandamentos de homens. Por causa de mandamentos de homens. Cortar cabelo. Irmãos, quem é crente antigo sabe. Estava conversando com a minha tia no Natal, e ela falou que ela teve um levante lá na igreja, porque a irmã tinha a meia certa para usar. Você lembra, né? A meia certa para usar. Eu não sei, ela falou lá que você está de saia, mas a meia tinha uma meia, tipo uma meia calça mais grossa. Ela falou o nome lá, não lembro, que vinha até aqui e sapato baixo. E ela estava limpando a casa, fazendo não sei o que lá, e acabou alguma coisa que ela teve que ir no mercado comprar, o óleo, o fósforo, sei lá. E ela calçou o chinelo de dedo e foi. Meu irmão, deu o que falar, reunião e tudo mais, porque a irmã estava de chinelo. Eu tenho tia que foi disciplinada porque andou de bicicleta. Aí você fala assim,
Como assim, pastor? Eu estou falando na década de, sei lá, 60, da igreja X, que não, enfim, igrejas que, sei lá, a gente tem muito mandamento, a gente tem muita tradição de homens. A gente está aqui num prédio de uma igreja que nós locamos para abrigar a nossa comunidade cristã. Eu não sei se vocês sabem dessa. Algumas igrejas, quando vai construir, o que faz? Enterram uma Bíblia. Quem não sabia disso, levanta a mão. Um monte não sabia, então deixa eu explicar. Chama pedra fundamental. Não sei porque chama pedra fundamental, mas a verdade é, faz um buraco, cimento em volta, pega uma Bíblia nova, enterra lá dentro, fecha, tipo uma caixinha de gordura. Aqui fala caixa de gordura, sabe? Tipo isso aí. Coloca lá dentro, tampa, agora a banda toca, faz um culto, não sei o que lá. Tudo bem, o valor que passa é, esse prédio está alicerçado na palavra. Mas é isso que é estar alicerçado na palavra. Então, isso é uma tradição de homens. Mais longe, eu vou parar aqui. Fazemos a ceia do Senhor, termina a ceia. O que acontece com o material da ceia que sobra? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quê? Não. Mas tem igreja que queima, tem igreja que joga do vaso, sei lá o que vocês falam aqui, e dá descarga. Tem igreja que joga em água corrente no rio, então o irmão pega, senta no carro, vai na chácara, porque lá tem um riozinho que passa, ele joga em água, porque tem que ser em água corrente. Um dia eu estava discutindo com o irmão da minha denominação, quando eu era da Assembleia, e aí, eu nem lembro, acho que eu preguei alguma coisa e toquei no assunto assim, muito de leve. Rapaz, o irmão era vice-presidente da igreja. Terminou, ele falou assim, não, irmão, ceia, eu sempre aprendi que o que sobra, você pega a ceia e enterra no pé do muro. Eu fiquei olhando para ele, e sério, diante de Deus, isso que eu estou falando, diante de Deus, no pé do muro, todo mês. Eu fiquei olhando para a cara dele, né? Eu fiquei esperando ele falar que era brincadeira, que não era, mas era sério a coisa. Aí eu fiquei olhando, eu falei, tá, por quê? Ele falou, porque ninguém anda no pé do muro, assim, ó. Porque você não tem como andar, pisar, porque você não pode pisar. Se você enterra num lugar que alguém pisa. Aí eu fiquei olhando para ele. Eu falei, é sério, pastor? Ele falou, é sério. Na nossa igreja, a gente enterra no cantinho do muro. Quanto mais perto do muro, porque você não consegue pisar ali, então ninguém vai pisar. Eu falei, mas por que o senhor enterra? É o corpo de Cristo. Eu falei, você enterra no pé do muro? Entende? Então, pedra fundamental de igreja, enterrava, queimar coisa, enfim. Todas essas coisas são ideias de homens. O único jeito, porque, irmãos, você bem... Para você viver o evangelho genuíno mesmo, você tinha que estar lá no século I com Jesus e os apóstolos. Tipo de primeira mão. A palavra de Jesus, do jeito que ele falou, porque o tom muda. Um tom muda, uma vírgula muda. Então, a gente tem essa possibilidade? Não, não temos. Então, a gente vive de segunda mão, em todos os sentidos. A Bíblia que você lê, por mais bem traduzida que seja, não é a Bíblia, é uma tradução dela. Por mais bem traduzida que seja, ela é uma tradução dela. Essa semana eu passei a manhã inteira com o Dr. Luiz Saião. O Dr. Luiz Saião é o brasileiro que mais trabalhou em projetos de Bíblia. Algumas Bíblias que estão aqui agora, tem o nome dele aí na primeira página, como tradutor, presidente da comissão de tradução, não sei o que lá e tal. E ele está fazendo um curso comigo lá no nosso trabalho, e ele passamos a manhã junto, tal. Então depois do café, tomamos um café, ele gravou um pouco, eu dei o roteiro para ele, vai por aqui, aquela coisa que é meu trabalho, e quando terminou, a gente sentou para descansar um pouco, porque ele ia entrar no outra tomada,
E eu comecei a falar de coisas que a Bíblia diz em português e que não é bem assim, nas melhores Bíblias, inclusive. E começamos a falar de textos, tipo, vamos ver se eu lembro, sei lá, Jesus transformou a água em vinho e mandou mostrar para o mestre Sala. Não é isso que está escrito lá no texto, entende? Não tem mestre Sala lá no texto grego. Tá, mas por que está isso em português? Ou, sei lá, no Antigo Testamento, que o hebraico eu entendo um pouco melhor, daí tem lá o tabernáculo, não sei o que lá, e a mesa com os pães da proposição. Eu falei, Israel, o que significa pão da proposição? Ele falou, não sei. Não sei. Como é que está na NVI? Que ele que fez a NVI. Eu falei, como é que você colocou na NVI? Ele falou, presença. O pão da presença, que fica diante, então, não sei o que e tal. Vários textos, vários. A gente falou de uns 20 lá, que não vou aqui pormenorizar. Mas a Bíblia que a gente lê não é a Bíblia, é a tradução da Bíblia. É uma tradução da Bíblia. Então é muito de segunda mão. Pastor, o que eu faço para viver o Evangelho sem abraçar as doutrinas de homens, mas abraçar o Evangelho certo? O único jeito de viver o Evangelho é conhecendo o Evangelho. É conhecendo o Evangelho. Não tem outro jeito. Nós somos a geração que mais tem Bíblia à disposição e a geração que menos tem Bíblia no coração. No seu celular tem 2, 3, 4 Bíblias. Alguma delas você leu? Na sua estante tem 50 Bíblias. Quantas delas você leu? O único jeito de a gente viver pela palavra é lendo a palavra, comendo a palavra, meditando na palavra, amando a palavra, respeitando a palavra. É pela palavra de Deus. Senão, eu e você seremos presas fáceis das doutrinas de homens. Concluí. Eu apresento um programa faz quase 20 anos. De perguntas e respostas. Uma vez lá pelas tantas, eu estava treinando um irmão que ia ficar no meu lugar, porque eu ia viajar, porque não sei o que lá. E aí, esse irmão é muito conhecido, então eu vou deixar o nome dele para lá. E aí, ele estava na apresentação do programa e eu estava ali respondendo as perguntas. Ele estava fazendo minha vez ali, enfim. E entrou uma pergunta, e era a hora do intervalo. Eu falei para ele, tem que chamar um intervalo, tal, não sei o quê. Falando ali, escrevendo no papel. E a pergunta era de uma pessoa que se suicidou numa casa, não sei o quê. E ele, certo, resoluto, foi chamar o intervalo, meus irmãos, vamos para o intervalo, volta já bom. Mas essa pergunta aqui, o pastor Zé vai responder depois, mas claro, a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Vamos para o intervalo. Chamou o intervalo. Aí quando entrou no intervalo, eu falei assim, quase falei o nome dele. Eu não quero falar. Quando entrou o intervalo, a musiquinha lá, faculdade, só que lá. Eu falei assim, varão, não existe esse versículo. Ele olhou para mim e falou assim, não? Até hoje, hoje ele é um cara escritor, está aí, é um cara muito importante na teologia, muito importante na teologia. Enfim, eu não vou falar. Aí, Bíblia escrita, com ele que fez. Aí hoje quando a gente se encontra, eu falo para ele, né? E aí, os suicidas herdarão o reino de Deus ou não? Então, o único jeito, a única vacina é conhecendo a palavra de Deus, lendo. Não tem mágica, é sentando o bumbum na cadeira, abrindo a palavra de Deus e conhecendo o seu Salvador mais de perto. Qual é a vontade dele para a tua vida? Senão, você vai ser presa fácil das doutrinas de homens. Que Deus em Cristo abençoe vocês em nome do Salvador.